Imagine um império que durou milênios. Um império onde cada pedra, cada hieróglifo, cada estátua era uma oração. Agora, imagine um homem, um único rei, que tentou apagar tudo isso. Este é o mistério de Akhenaton, o faraó que ousou desafiar milênios de tradição egípcia. Ele não foi derrotado em batalha, ele não foi deposto por um golpe. Ele simplesmente desapareceu dos registros. E o que é mais assustador, seus sucessores trabalharam metodicamente para garantir que seu nome fosse apagado da história. Estátuas foram destruídas, templos foram demolidos. Seu nome foi raspado de listas reais. Por mais de 3.000 anos, ele foi o faraó herege, o rei que não existiu. Mas por que tanto ódio? Por que o Egito, uma civilização obcecada pela eternidade, tentou apagar um de seus próprios reis? Este é o mistério da Amarna Heresy, a história de um faraó que tentou apagar os deuses e, por sua vez, foi apagado pela história. Estamos no auge do novo reino egípcio, por volta de 1350 a.C. O Egito é a maior potência do mundo. Mas o poder do faraó não é absoluto. Ele é compartilhado com os sacerdotes do deus Amon-Ra, cujo templo em Karnak era o mais rico e influente do Egito. O faraó era o intermediário entre os deuses e os homens, mas os sacerdotes de Amon haviam se tornado tão poderosos que ameaçavam a própria autoridade real. Neste cenário de tensão, Amenhotep IV assume o trono. Ele era um jovem faraó, talvez um visionário, talvez um fanático. Ele não era um guerreiro, mas um intelectual, um poeta. Ele olhou para o panteão egípcio, com seus milhares de deuses, e viu a corrupção e a divisão. Ele viu o poder excessivo dos sacerdotes de Amon. E então, ele fez o impensável. Ele declarou que havia apenas um Deus. Se você fosse um sacerdote de Amon, vendo o faraó desafiar o poder que você acumulou por séculos, você tentaria derrubá-lo pela força ou esperaria pacientemente que ele se destruísse? Amenhotep IV mudou seu nome para Akhenaton, que significa aquele que é útil a Aton. Aton não era um deus tradicional. Era o disco solar, a manifestação física do poder criador. Akhenaton não apenas elevou o Aton ao status de Deus Supremo, ele o tornou o único Deus. Foi a primeira experiência de monoteísmo estatal da história. A revolução foi total. Akhenaton ordenou que os nomes de todos os outros deuses, especialmente Amon, fossem raspados dos monumentos. Ele confiscou as vastas riquezas dos templos de Amon. E para selar a ruptura, ele abandonou a capital tradicional, Tebas, e construiu uma nova cidade do zero no meio do deserto. Akhetaton, o horizonte de Aton, hoje conhecida como Amarna. A cidade era um monumento à sua nova fé. Em Amarna, a arte egípcia mudou radicalmente. As figuras se tornaram mais realistas, mais humanas, com a família real sendo retratada em cenas íntimas e afetuosas. Mas a revolução era frágil. Ela dependia inteiramente da vida de Akhenaton. Enquanto ele estava ocupado com sua nova fé, o império estava em declínio. As cartas diplomáticas de seus vassalos imploravam por ajuda, mas Akhenaton estava mais preocupado em escrever hinos a Aton. Agradeço por continuar conosco. O melhor deste mistério, a vingança da história e o apagamento de seu nome, ainda está por vir. O reinado de Akhenaton durou cerca de 17 anos. Após sua morte, o Egito respirou aliviado. Seus sucessores imediatos, incluindo o jovem Tutankhamon, que rapidamente mudou seu nome para Tutankhamon em homenagem a Amon, iniciaram a Contra-Reforma. O que se seguiu foi um dos atos mais brutais de censura e vingança da história, a Damnatio Memoriae, a condenação da memória. Os sacerdotes de Amon e os novos faraós trabalharam metodicamente para apagar Akhenaton. Destruição de Amarna. A cidade foi abandonada e sistematicamente demolida.
destruição de imagens. Todas as estátuas e representações de Akhenaton e Aton foram quebradas. Raspagem do nome de Akhenaton foi raspado de todos os monumentos, listas reais e documentos. Ele foi substituído por frases como o inimigo ou aquele criminoso de Amarna. O objetivo era simples. Se o nome de um faraó fosse apagado, ele não poderia ter vida após a morte. Akhenaton foi condenado à não existência eterna. Por 3 milênios, a Damnatio Memoria foi bem sucedida. Akhenaton era apenas uma lacuna nas listas reais. A história de Akhenaton é a prova de que a história é escrita pelos vencedores, mas que a verdade, por mais que tentem apagá-la, sempre encontra uma maneira de emergir. Em 1907, o arqueólogo Edward Ayrton descobriu o túmulo de Akhenaton. E, em 1922, a descoberta do túmulo de Tutankhamon, seu filho, trouxe à luz a verdade sobre a heresia de Amarna. A ironia é que, ao tentar apagar Akhenaton, seus sucessores o tornaram um dos faraós mais fascinantes e estudados da história. O silêncio que eles impuseram foi o que, ironicamente, preservou a história de Amarna, uma cidade que foi abandonada tão rapidamente que seus artefatos foram preservados sob a areia. Akhenaton nos ensina sobre o poder da crença, a fragilidade da revolução e a futilidade de tentar apagar a história. Qual outro personagem histórico você acha que foi injustamente apagado ou distorcido pelos vencedores? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta viagem ao mistério do Egito Antigo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder o próximo segredo da história. Até lá, continue questionando o que está escrito.